Olá pessoal, estou de volta. Vamos corrigir as atividades da página 161. O exercício 30. Cada gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo fx igual a elevado a x. Escreva no caderno a lei de formação de cada uma delas. Escrever no caderno a lei de formação de cada uma delas é simplesmente colocar o valor do a. Então você vai escrever fx é igual o valor do a elevado a x. Então o nosso trabalho aqui agora é encontrar o valor desse a. O gráfico é esse aqui. O texto deixou claro que a função é esta daqui. Mas mesmo se ele não tivesse falado, a gente tinha que saber, porque o gráfico está passando em cima do 1 da reta y. Sempre que o gráfico passar em cima do 1 da reta y, a função será essa daqui. Veja bem, sempre que ele estiver então passando no 1, eu só preciso olhar o outro ponto. Então o que eu tenho que saber? Qual número que é elevado a 2 dá 4? Qual número que é elevado a 2 dá 4? É 2, correto? Então, a lei de formação será fx igual 2 elevado a x. Mas vamos fazer umas continhas aqui. Tá aí a fórmula. O valor do fx é o mesmo valor do y, é o 4. E o valor do x é o 2. Então fica assim. Fatora o 4, vai dar 2 ao quadrado. Cancela esse expoente que está igual. Então ficou 2 igual a a. Se 2 é igual a é igual a 2. Agora é que nós vamos escrever a lei de formação. Ó. O a vale 2, como já descobrimos, então está terminado o exercício. Ok? Veja bem, dava para fazer só mentalmente. Era só você descobrir ó, um número elevado a 2 que dá 4. Então, se fosse uma questão simplesmente de marcar, você não precisaria fazer essas contas aqui. Tá bom? Vamos para B. A B também, ó, passou no 1. Então, eu só tenho que olhar o outro ponto. No outro ponto, o y vale 0,7 e o x vale 1. Então, 0,7 aqui no lugar do fx e 1 no lugar do x. A elevado a 1 continua sendo a. 0,7 é igual a. Então, a é igual a 0,7. A minha fórmula, então, vai ficar assim, ó. 0,7 elevado a x. Tá terminado esse exercício. Exercício 31. É a mesma história, só que agora mudou a função. A função é fx igual a b vezes a elevado a x. Por quê? Porque o gráfico ele não está passando no 1 da reta y, ele está passando no 2. Tá? Então, sempre que o gráfico não passar no 1 da reta y, a função será essa daqui. Ó. Então, nesse caso, nós vamos pegar a fórmula e vamos analisar os dois pontos. Agora eu não posso analisar um ponto só. Eu tenho que analisar os dois. Então vou analisar primeiro esse aqui, ó. Esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o y é 2 e o x é 0, tá? Então tá aí, ó, 2 no y, 0 no x. A elevado a 0 dá 1. B vezes 1 é b. 2 é igual a b, então b é igual a 2. Então nós descobrimos o valor do b, ó. Agora falta descobrir o valor do a. Para descobrir o valor do a, pega outro ponto. Então vou pegar esse daqui, ó. Só tem os dois. Se tivesse vários pontos, a gente podia escolher, né? Aqui só tem os dois, então eu tenho que pegar esse agora. Nesse ponto, o y vale 6 e o x vale 1. Então, 6 aqui, 1 aqui. A elevado a 1 continua sendo a. O b, eu já sei que ele vale 2, ó, então vou colocar 2 aqui. 2 está multiplicando por a, eu posso trazer para cá dividindo, ó, vai ficar 6 sobre 2. Ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. Portanto, o a vale 3.
Agora eu já tenho os valores do A e do B, ó. O A é 3, vai ficar aqui, e o B é 2, vai ficar aqui. Então fica dessa maneira aí, ó. Tá terminado o exercício. Não pode multiplicar, vocês já sabem disso, né? A base de uma potência nunca pode ser multiplicada. Tá pronto. Agora a letra B. A letra B, mesma história. Agora aqui eu tenho 3 pontos, olha só. Então eu vou poder escolher, né? Mas sempre pegar esse aqui, ó, que está em cima da reta Y, é mais fácil. Pegar ele é sempre mais fácil. Então vamos pegar ele aqui, ó. O Y vale 6 e o X vale 0. Sempre que o ponto está em cima da reta Y, o X vale 0. Então, ó, 6 no Y, 0 no X. A elevado a 0 é 1. B vezes 1 é B. Se 6 é igual a B, então B é igual a 6. Agora, falta descobrir o valor do A. Então, eu vou poder escolher um dos outros pontos. Eu vou poder pegar esse aqui, ó, ou esse aqui. Eu vou pegar esse daqui, ó, tá? Então, nesse aqui, ó, o Y vale 3, o Y vale 3 e o X vale 1. Então, ó, 3 no Y, 1 no X. Eu já sei que o B é 6. Aqui, ó, o B é 6, tá ele aqui. Então, vou substituir o B por 6. Agora, o 6 está multiplicando, eu vou poder passar ele para cá dividindo. Vai ficar 3 sobre 6. 3 sobre 6 simplifica. Divide aqui por 3, que vai dar 1. Divide aqui por 3, que vai dar 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Então, o A vale 1 sobre 2. Agora, vamos escrever a lei de formação da função. O B vale 6 e o A vale 1 sobre 2. Então, fica dessa forma aí. Está terminado o exercício. 32, letra A. Esse exercício aqui é para construir o gráfico, correto? E aí eu pedi vocês para usarem os valores 0, 1 e 2 no lugar de x. E aí vamos fazer as continhas então. Ó. Com 0 no lugar do x, 3 elevado a 0 dá 1. Então qual que ficou sendo o par ordenado? O x valendo 0 e o y valendo 1. Tá aí, ó, 0 e 1. O x sempre tem que vir primeiro. Agora vamos usar o valor 1. 3 elevado a 1 é 3. Então, o par ordenado ficou sendo x valendo 1, y valendo 3. 1 e 3. Agora vamos usar o 2. 3 elevado a 2 é 9. Então, o par ordenado vai ficar 2 no x e 9 no y. 2 e 9. Agora, uma tabelinha. Essa tabelinha ela não é obrigatória, mas é bom colocar para a hora que você for voltar para estudar o exercício, os dados estarem organizadinhos. Mas não é obrigatório. Então tá aí, ó, os valores de x, os valores de y e os pares ordenados. Par ordenado é sempre x e y. X primeiro e y em segundo. Agora construir o gráfico. O plano cartesiano, ó, plano cartesiano x com os valores x, reta y com os valores y e as ligações, ó, 0, 1. 0, 1 é porque passou em cima do 1 da reta y. 1 e 3, sempre o x primeiro, ó, 1 e 3. 2 e 9, ó, 2 e 9. E aí você liga esses pontos, tá? Aí não pode ser retinho o gráfico, ele é uma curva. E essa curva ela desce, mas não encosta na reta x, tá? Se o gráfico continuasse, ele ia passando aqui pertinho da reta x, ó, mas sem nunca encostar nela, tá certo? Então tá aí, ó. Esse gráfico ele representa a função, ó. Ele representa a função, tá certo? E essa função ela é crescente. Se você olhar o gráfico está subindo da esquerda para a direita, ó, crescente. Se você olhar a função, a base é maior do que 1, crescente. A letra B agora. A função é essa daqui. Eu pedi vocês para usarem
menos 2, menos 1 e 0. Então, usando menos 2 no lugar do x, sempre que o expoente for negativo, tem que inverter a base. A base é 1 sobre 4. Quando inverte, fica 4 sobre 1. 4 sobre 1 é 4. E aí muda o sinal do expoente. Ó. Inverte a base, muda o sinal do expoente, sempre que for expoente negativo. 2 no expoente, 4 elevado a 2, 16. Então, par ordenado vai ser menos 2, que é o valor que foi colocado no lugar do x, com 16, que é o resultado. Usando agora o menos 1. Menos 1, você inverte a base e muda o sinal do expoente. Então vai ficar 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. Então o par ordenado vai ser menos 1 e 4. Agora usando 0. 1 quarto elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. Não importa se é fração, se é número inteiro. Tá certo? 1 quarto elevado a 0 dá 1. Par ordenado, 0 e 1. Tá ele aí. Agora constrói o plano cartesiano, né, a reta x e a reta y, e coloca os dados lá. A tabelinha, como eu já falei para vocês, que é opcional, mas é bom fazer, tá? Agora, se não fizer, não está cometendo nenhum erro, não. Agora está aí o gráfico. Menos 2 no x, 16 no y. Menos 2 e 16, o ponto fica aqui. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4. O ponto fica aqui. 0 e 1. 0 e 1 está aqui. Então o gráfico vai fazer esse trajeto passando por esses pontos, fazendo a curva, mas não encostando na reta x. Correto? Se você olhar o gráfico, ó, ele está descendo. Sempre da esquerda para a direita. Se ele está descendo, é decrescente. Se você olhar a base, 1 sobre 4, se você divide 1 por 4, dá menos do que 1 como resultado. Então, sempre que a base for menor do que 1, decrescente. O exercício 33. Classifique as funções como crescente ou decrescente. Não precisa fazer conta, é só vocês olharem a base. Ó. A base é π. Quanto que vale o π? Aproximadamente 3,14. Correto? Então, se é maior do que 1, crescente. Já a b é raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale a raiz de 2? Pensa o seguinte, raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 2 é menor do que 2. Correto? Menor do que 2 dividido por 2, pensou aí? Vai dar menos do que 1. Então, se a base é menor do que 1, decrescente. Raiz quadrada de 3. Pensa o seguinte. Se fosse 4, raiz quadrada de 4 seria 2. Né? Raiz quadrada de 3 vai dar quanto? Raiz quadrada de 1 dá 1. Então, está entre 1 e 2, ou seja, vai dar 1, alguma coisa. Então, ficou sendo maior do que 1. Ó. Maior do que 1, crescente. 0, todo número que começa com 0, ele é menor do que 1. Portanto, decrescente. 1 sobre 5. Se você divide 1 por 5, vai dar menos do que 1. Então, base menor do que 1, decrescente. Aqui a base é 2, mas o expoente é negativo. Isso indica que você tem que inverter a base. Então, se você inverte a base, ela passa a ser 1 sobre 2. Então, é decrescente. Certinho? Olha só, expoente negativo, você tem que inverter a base. Invertendo 1 sobre 2. 1 sobre 2 é menor do que 1, decrescente. Certinho? Copie no caderno e compare as potências, colocando entre elas o símbolo de maior ou de menor. Pessoal, a questão é a seguinte, ó, você tem que olhar se as potências aqui representam funções crescentes ou decrescentes. Tá? Qual que é a lógica? Se a função é
decrescente, porque aqui é decrescente, não é? 0,9 menor do que 1, decrescente. Quando a função é decrescente, quanto mais você aumenta o expoente, menor fica o resultado. Porque ela é decrescente, ela decresce. Tá? Então, nesse caso, ó, 0,9 elevado a 8 é menor do que 0,9 elevado a 5. Como conseguir entender? Porque ela é decrescente. Então, quanto mais você aumentar o valor do expoente, menor será o resultado. Já a B, ela é crescente, porque a base é maior do que 1. Se ela é crescente, quanto maior o expoente, maior o resultado. Então, maior que, ó, tá? Maior que. A letra C, ela é decrescente. Por quê? Porque a raiz de 3, nós já vimos que é 1, alguma coisa, 1,7. Enfim, é 1, alguma coisa. 1, sobre 3 vai dar menor do que 1. Tá certo? Decrescente. Então, quanto maior o expoente, menor o resultado. Então, nós temos que falar que essa conta é menor do que essa. Então, símbolo de menor. Letra D, raiz quadrada de 3. Aí já é maior do que 1. Então, ela é crescente. Crescente, quanto maior o expoente, maior o resultado. Raiz quadrada de 5 é o expoente. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 5 é mais do que 2. Correto? Então, essa potência é maior do que essa. Certinho? A 35. F, G e H são funções de R em R dadas por fx igual a 2 vezes 3 elevado a x. Gx igual a 5 elevado a x menos 2. E hx é igual a 5 elevado a x menos 2. Determine letra A, F2. Significa o seguinte, vocês vão pegar a função f, que a função f é essa aqui, ó, e colocar no lugar do x, colocar 2. Então vamos olhar aqui, ó. Se colocar 2 aqui, ó, no lugar do x, vai ficar 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Então tá aqui o resultado, ó, 18. Já na B, ele pede G2. Então você vai pegar a função G, que é essa daqui, ó, e colocar 2 no lugar do x. Se colocar 2 aqui no x, vai ficar 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 25. 25 menos 2, 23. Tá aqui o resultado. A letra C é H2. Então pega a função H. Cadê a função H? Essa daqui, ó. Substitui o x por 2. Olha só, se você colocar 2 aqui, ó, no x, vai ficar 2 menos 2 no expoente. 2 menos 2 é 0, correto? 5 elevado a 0 dá 1. Então tá aí, ó. A resposta deu 1. A letra D é f menos 1. Pega a função f, substitui o x por menos 1. Vamos olhar aqui, ó. Fica 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, inverte a base. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1. 1 sobre 3 elevado a 1 continua sendo 1 sobre 3. E aí você multiplica 2 vezes 1 sobre 3, que vai dar 2 sobre 3. Está aqui o resultado. A letra E, G0. Pega a função G, que é essa aqui, substitui o x por 0. Então vai ficar 5 elevado a 0, que dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. O resultado está aqui. H0. Substitui, a função H está aqui, ó. Substitui o x por 0. 0 menos 2 é menos 2. Então ficou 5 elevado a menos 2. Tem que inverter a base. Então ficou 1 sobre 5 elevado a 2.
1 sobre 5 elevado a 2 é 1 sobre 25. Agora a função g e h, eu vou resolver elas mais detalhadamente. 35, letra G. Hx é igual a 5 elevado a x menos 2. X tal que Hx seja igual a 125. Então o que a gente vai fazer? Ó? Substituir o Hx por 125. Então tá aí, ó, 125 no lugar do Hx. Essa parte aqui, ó, a potência, ela continua. Tá aqui. Fatora o 125. Vai dar 5 elevado a 3. As bases agora ficaram iguais, ó, 5 e 5. Então a gente pode cancelar as bases e trabalhar com o expoente 3, que é igual a x menos 2. Esse menos 2, ele vai passar para o outro lado da igualdade e vai mudar o sinal. Então vai ficar 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. Então a resposta é 5. Letra H. Aí ele fala da função gx. E ele pede também, ó, o valor de x, tal que gx seja 3. Portanto, esse 3 ele não substitui o x, ele substitui o gx. Então vai entrar aqui, ó. Ele vai ficar no lugar disso aqui. Então vai ficar 3, que é igual a essa continha aqui. Correto? Pessoal, esse menos 2, ele pode passar para o outro lado da igualdade, mudando o sinal dele. Ó. Então fica 3 mais 2. Ó. 3 mais 2 dá 5. Lembra que quando não tem expoente, expoente vale 1. Tá? Então esse 5 aqui tem expoente 1. Cancela a base. Tá? E fica 1 igual a x. Tá aí. Cancelou a base. 1 que é igual a x. Inverte isso daqui, x é igual a 1. Está terminado. Essa é a resposta. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Estudem bastante. Fiquem com Deus. Tchau.